Olá, eu sou Elisângela Monroy, aluna do curso de Psicologia da Educação pela UEMANET. Hoje iremos conversar sobre o texto A Universidade do Século XXI, Principais Desafios e Estratégias, do autor Antônio Bartolomé. O texto inicia fazendo uma referência ao tempo de existência das universidades, enfatizando que as mesmas têm buscado se adaptar às mudanças sociais, de forma a garantir a sobrevivência enquanto instituição. Portanto, muitos são os desafios encontrados, dentre os quais o autor destaca as fronteiras cada vez mais difusas, os materiais docentes e o processo de globalização. As fronteiras cada vez mais difusas, ele pontua a educação presencial e a educação à distância. A educação presencial é aquela que se baseia em explicações e leituras para o grupo de alunos. E a educação à distância é aquela que traz um modo diferente de conhecimento, de conhecermos a informação na forma como acessamos e na maneira como ela é codificada. Pontua também a educação formal e não formal. A educação formal, segundo Collum, 2013, define como a que não vem contemplada pela legislação estatal da educação, enquanto que a segunda se refere à educação assegurada pelas certificações. Em seguida, ele fala da formação inicial e continuada, classificando, pontua a clássica separação entre as duas e destaca que essa diferenciação talvez modifique pela mudança social que começa a demandar sistemas flexíveis e adaptáveis às novas necessidades, permitindo formar continuamente seus trabalhadores. O outro desafio são os materiais docentes, e ele vem pontuando o papel versus o digital. Bom, com essa nova perspectiva de ensino, as mudanças materiais são consideráveis. O papel anteriormente sempre foi utilizado com grande valor, mas passou a ser substituído por documentos eletrônicos, trazendo assim muitas possibilidades nos modos de organizar a informação. Antes os livros tinham texto e imagem, hoje passaram a ter som, imagem animada, 3D, audiovisual, etc. Tudo isso possibilitando um acesso dinâmico para o estudante. Pontua também o conteúdo aberto e conteúdo prioritários. Este conteúdo muitas vezes são mantidos com acesso limitado pelas universidades para uso exclusivo dos estudantes da instituição. Contudo, os conteúdos abertos possibilitam oportunidades aos estudantes acessar mais. O terceiro desafio é a globalização das universidades. Este é um grande desafio, cada vez mais se escolhe a universidade a partir de uma oferta mundial, que são fatores decisivos nos rankings das instituições e reconhecimentos das certificações. Bom, todos esses desafios afetam a estrutura e gestão das instituições, bem como suas estratégias. Atualmente, as tecnologias de informação e comunicação se tornaram um elemento importante nas atividades docentes, gerando uma inovação no ambiente educacional. Então, as estratégias referidas pelo autor são a educação híbrida, que se define como a integração de recursos virtuais, atendendo de forma significativa a cada situação, a aprendizagem em rede, neste processo em que o sujeito adquire novos conhecimentos ou competências para integrá-los à sua própria rede cognitiva de recursos, os ambientes de aprendizagem pessoal e a tutoria. O autor diz que muitos são os conceitos utilizados ao tutor, contudo enfatiza que este aqui se refere à mesma atividade tutorial do mesmo professor. Muitas são as tecnologias envolvidas nesse processo e nos mostra que hoje são mais promissoras aos olhos dos especialistas. Apesar de ser uma estratégia também utilizada nesse ambiente, não se pode depositar nela o peso do redesenho industrial instrucional, que é uma ferramenta e não a solução. Diante disso, considera-se que as universidades estão se adequando cada vez mais às novas necessidades geradas pelas
mudanças sociais e que é necessária a formação contínua para que os profissionais envolvidos estejam alinhados e preparados para superarem esses desafios. Muito obrigada.